Hello, people! Vamos lá, Teacher Andréia Bello com vocês no inglês a todo vapor. Preparo aí para todos os concursos públicos. Vamos focar em banca FGV, vamos focar, Teacher, vou fazer um concurso que seja outra banca. Vou aproveitar todo texto. Quando a gente vai ler um texto em inglês, de um artigo de jornal, de revista, a gente vai encontrar dentro desse texto o quê? Verbo, pronome, palavras lá, vocabulário, palavra com letra maiúscula, minúscula, você vai encontrar de tudo. E sabendo cada estrutura, você vai colocando na sua mente, ó, isso aqui é um futuro, usou will. Isso aqui é um pronome, eu vi esse her. Isso aqui é uma estrutura de voz passiva que a teacher ensinou. Então, está tratando de algo que já foi falado antes, só que está relatando. Isso aqui é isso. Você vai juntando as peças como se fosse um quebra-cabeça. Jigsaw. E aí acaba que você completa tudo, conecta e se sai muito melhor do que os concorrentes. Não são todos os cursos que trabalham mostrando cada tópico contextualizado, dando exemplos como a teacher faz. Eu mostro o tópico e coloco um exercício. Mostro um exercício que já caiu em concurso. Daí você visualiza como que isso cai. Não é só estudar a teoria e memorizar. Ah, o verbo irregular é aquele que coloca uma letra diferente sem ser o ED. Não, é entender que enquanto uma pessoa faz alguma coisa todos os dias, ela, por exemplo, executa um trabalho, ela conserta a bicicleta, fixes bikes. Se ela fez isso ontem na oficina dela, a pessoa o quê? Fixed, já consertou, tá com ED. E se a pessoa compra coisas todos os dias? Compra todos os dias pão de manhã. The person wakes up and buys some bread. Mas e se ontem, ao invés de pão, ela comprou rosca? Yesterday, she bought rose. Então, não é buy, é bought. Então, a gente tem que perceber a malícia, porque é isso que a pessoa vai cobrar de você no momento do concurso. Se você tem essa, né, se você domina que algo aconteceu, acontece, está acontecendo agora, que seria o continuous e assim por diante. Então, agora a gente vai ver como que acontece a voz passiva. E daí, se aparecer uma estrutura de voz passiva, você vai identificar. Bora? Então, ó, voz passiva. Para entender a passiva, primeiro, o que é a voz ativa? Eu falo inglês. Ativa. Agora, ó, inglês é falado pela teacher. Passiva. O gato bebe leite todos os dias. O leite é bebido todos os dias pelo gato. Passiva. Então, quando você conta algo, você relata, é ativa. Quando alguém conta o que aconteceu, geralmente o que está no começo da frase, Andréia explica a matéria. Matéria vai para o começo. A matéria é explicada pela Andréia. Viu? Então, tudo que em voz passiva estava no começo passa para o final. E o que estava no final, que era o objeto, passa a ser o início. Isso é uma dica boa. Vamos ver aqui, então, a ativa para poder ir para a passiva? Bora, teacher, mostra aí pra gente. Frases na voz ativa, active voice, são aquelas em que o sujeito que pratica alguma ação está em evidência. Enquanto na passiva, o objeto é que está em evidência. A voz ativa é o modo mais utilizado para ser claro e direto. Como é o sujeito que realiza a ação, o destaque é dado ao sujeito, né? Então, a voz na ativa, olha só, ela é sujeito, verbo e objeto. Então, olha o exemplo aí do Patrick, falando que Patrick desenvolve um projeto. Então, ó, Patrick desenvolve um projeto. Quem é o sujeito, hein? É o Patrick, né? A pessoa que faz alguma coisa. Quem é o verbo, a ação da frase? Desenvolve. O Patrick faz alguma coisa. Podia ser Patrick joga vôlei, Patrick nada na piscina, Patrick estuda inglês, Patrick viaja sempre, mas é Patrick desenvolve um projeto. Então, Patrick, inclusive, além de ser sujeito, é o quê? É um substantivo, né, próprio. Desenvolver é a ação, que é o verbo, e o projeto é o objeto. Então, ó, se ele desenvolve um projeto é desenvolvido por ele. Agora, se fosse ele desenvolveu o projeto, ia falar o projeto foi desenvolvido. Percebe a diferença? Então, ele desenvolve, está no presente. O projeto é desenvolvido no presente. Se fosse ele desenvolveu, ia falar o projeto foi desenvolvido. Deixa eu escrever isso, porque fica melhor para vocês já começarem a entender. Então, ó, ele desenvolve o projeto. Ele desenvolve isso, que é o projeto. Então, isso
é desenvolvido por ele. Agora, se fosse ele desenvolveu o projeto. Isso. Aí ia ser isso, que é o projeto, foi desenvolvido. E se falasse que ele desenvolverá o projeto, que ele está pensando ainda. Então, o projeto will be developed. O projeto será desenvolvido. Detalhe, tanto no presente é desenvolvido, developed, quanto no passado foi desenvolvido, developed, será desenvolvido, developed. Então, qual que é o esquema da voz passiva? Usar o auxiliar no mesmo tempo da ativa e o verbo sempre no particípio. Então, memoriza isso. O que é voz passiva? É pegar o que estava no fim da ativa, passar para o começo, colocar um auxiliar no tempo que estava ativa. Eu falo inglês, então inglês é falado. Eu falei inglês ontem, então inglês foi falado. Eu falarei inglês com meus primos semana que vem, então inglês será falado. É falado, foi falado, será falado. Tudo spoken. O verbo principal sempre vai ficar no particípio. O que vai mudar vai ser o verbinho auxiliar antes dele. Quer ver? Olha o que a Titi colocou aqui, ó, para vocês, ó. Para transformar em passiva, o objeto passa a ser o sujeito. Beleza, teacher? Então, é a construção frasal que expressa o que aconteceu com o sujeito. Vamos lá, então. Vamos utilizar primeiro esse aqui. Eu limpei a garagem essa manhã. Eu limpei. I cleaned. Se eu limpei a garagem foi limpa. The garage was cleaned. Viu aí? Se fosse eu limpo, I clean, então ela é limpa. Is cleaned. Ok? Presta atenção nesse e vamos ver outros para a gente poder entender. E uma coisa que às vezes me perguntam é quando que eu vou usar o will e going to. Aí depende da frase que tiver lá no texto. Se lá no texto tiver com will, por exemplo, se lá tiver assim, ó, quer ver? She will dance. Vou falar que ela vai, vamos ver o que ela vai fazer. She will, vamos colocar o mesmo verbo aqui, clean, ó, para não ficar difícil, né? She will clean the bedroom. Ela vai limpar o quarto dela. Se tiver she will clean the bedroom, qual que vai ser a passiva? The bedroom will be cleaned. Ó, foi usado will, limpará. Will be cleaned, será limpo. Agora, se ao invés de she will, tivesse she is going to clean, deixa eu colocar maior para vocês, porque daí fica melhor, né? Para vocês visualizarem. Deixa eu colocar aqui, ó. She is going to clean. Aí, the bedroom is going to be cleaned, viu? Então, tanto faz. Se tiver will, a gente vai usar will be, porque o auxiliar be vai ficar com will. Se usar is going to, ela limpará. The bedroom is going to be. Tá vendo? Fica a mesma coisa. Depende do que vier dentro do texto. Teacher, mostra pra gente uma de cada. Eu quero ver no presente, no passado, no futuro, no perfeito. Quer ver uma com cada? Bom, vai ser bom pra vocês. Então, ó, o Tom vai ser o sujeito e o verbo pintar. Então, se ele pinta a casa, ó, ele pinta a casa. Então, a casa é pintada por ele. The house is painted. Então, ó, ele pinta. He paints the house. Olha o presente. Ficou a casa é pintada. Ou não é, ou na interrogativa. Agora aqui, ele está pintando a casa. He is painting the house. Então, ó, is being, está sendo pintada. Agora, ele tem pintado. He has painted. Aí fica, ó, tem sido pintada. Tá vendo? Teacher, se for no passado, ele já pintou a casa semana passada. Painted the house. Olha como ficou, a casa foi pintada. Ou não foi, né? Ou a pergunta. A casa estava sendo pintada ontem à tarde. Was, ele estava pintando ontem, ó. Então, was being, estava sendo pintado. E ele tem pintado. Ele começou mês passado e até hoje ele está pintando. Então, he has painted. Lembra quando eu expliquei o
present perfect e o past perfect. Falei, ó, uma coisa que eu tenho feito, I have worked, eu tenho trabalhado como professora. Agora, I had worked as a bilingual secretary. Eu já trabalhei uma vez, há 10 anos atrás, como secretária bilíngue. Aconteceu, depois aconteceram outras coisas. I had worked as a bilingual secretary. Então, ele tem pintado, né? Ele teve pintado, já acabou. E aí, se ele quiser, ele volta, continua pintando, had painted. Teacher, se for no futuro com will, aqui, ó, ele pintará a casa. Will, ele ainda vai pintar. Então, will be, a casa será pintada. E é amanhã, ele está pintando, já está acabando, amanhã ele já terá pintado. Então, a casa, o quê? Will have been, terá sido pintada. Com os verbos modais, só uso o verbo modal e o be. Como assim, teacher? Por exemplo, ó, ele, o Tom, pode pintar a casa. Ele pode, é só ele comprar a tinta. Ou então, ele must, ele deve. Aí fica como? The house. Se ele pode, the house can be painted. A casa pode ser pintada. E se ele deve? Se ele deve, the house must be painted. A casa deve, a house, né? A casa deve ser pintada. Se fosse ele may be painted. He should, the house should be painted. Por isso que eu coloquei aqui, quando é modal, eu ponho o modal e o verbo to be. E o principal sempre no particípio. Olha um exemplo que eu coloquei, até uma bonequinha minha, ó. Coloquei, ó, Teacher Andréia ganhou a competição. Se eu ganhei a competição, Teacher Andréia won. Então, a competição foi ganha ou está sendo ou será? Won, ganhou. Se eu já ganhei a competição, eu já competi, ganhei, tô com a medalha. Então, a competição foi ganha aqui, ó, was won. Tá vendo? Ativa, a Teacher Andréia ganhou a competição quando ela correu ontem. Passiva, a competição foi ganha pela teacher, by her. Ok? Very good. Teacher, mostra um quadro com todos. Agora é o resumão que vocês adoram, que geralmente eu ponho nas redes sociais. Tá aí. Ó, simple present. The house is cleaned every day. A casa é pintada todo dia. No continuous, is being, está sendo pintada. No passado, was cleaned, foi limpa. Foi pintada, foi limpa. Past continuous, né? Estava sendo limpa. Present perfect. Ó, tem sido limpa desde que você foi embora. Passado, had been cleaned. Já foi pintada antes que eles chegassem, depois aconteceram outras coisas. Será pintada, will be cleaned. E will be, terá sido pintada. Would be, teria. Must be, deve. Tá vendo? Então, aqui a gente percebe que, como a gente vê um exemplo de cada, muito bom, né? É muito interessante para a gente poder perceber com esse quadro, uma por uma, de todas que a teacher explicou. Então, se você encontra lá na prova, perguntando para você se aquela estrutura, aquela frase que você visualizou, the sentence in paragraph 2, underlined sentence, aqui está sublinhada, igual aqui nesse texto que eu vou mostrar agora, Dazed and Confused. Ou então podia ser BBC, Economist, Washington Post, Scientific American, Newsweek, qualquer uma, né? Qualquer jornal internacional ou revista. Colocasse que ela está escrita, né? E ela se refere a, aí eles colocam a passiva. Por exemplo, os animais foram pegos e colocados numa jaula. Então, alguém pegou. Ó, os guardas pegaram os animais e colocaram na jaula. Os animais foram pegos. The animals were catch. Tá na passiva. Porque a ativa é the police officers took ou caught the animals. Quando tá were taken, foram pegos, tá na passiva. E aí pergunta se esse were taken se refere a quê? Aos animais? Aos policiais, tá vendo? Olha esse exemplo que a teacher colocou aqui. Para você treinar, vou mostrar uma frase que remete à voz passiva. Então, o texto tá aí. Australians were not known for their love of boat people. E aí tá falando, né, aqui, a ilha, Parará, olha só. Although the Red Cross produced a report, apesar da Cruz Vermelha produzir um relatório, produced a report. Alguém produziu algo. Então, algo foi produzido. Olha a questão. Se fosse, the Red Cross produced a report, como é que seria na voz passiva? Aí a questão não estaria falando de voz passiva, a questão estaria com o enunciado mais ou menos assim, ó.
The underlined sentence, porque perceba aqui que a teacher sublinhou, tá vendo, ó? Deixei sublinhada, ó, underline. The underlined sentence shows that, pronto, que é isso? A frase sublinhada mostra que the Red Cross produced the report. A report had produced. A report was producing. A report will be produced. A report were produced ou a report was produced? Primeira coisa, o que é report? Relatório. Um relatório, olha o A aqui, a report. Então, se eles produziram um relatório foi produzido. Então, não foram produzidos, foi. Será? Se já está com ED no passado, qual que é? Will? Producing? ING? Tem ING aqui na ativa? Had? Tem presente perfeito aqui? Então, ó, se não tem presente perfeito aqui está escrito produced. Tem um verbo só, esse verbo está no past simple. Se tem um verbo só, não pode ter dois aqui com had, que é presente perfeito. Não tem ING, não é futuro. E não é report were, qual que é o gabarito? Report was, um relatório foi produzido. Viu? Então, estava no passado, produced. Ficou was produced. O verbo to be no passado, was. Bingo. Eu comentei, para poder quem quiser, né, por curiosidade. Aqui, ó. Nesse caso, a frase foi transformada como? Estava no past simple, o verbo to be tem que ficar no past simple. Letra A, usou, né, report. Só que colocou had. E had não tem nada a ver, tinha que ser was, então errada. Na letra B, até usou report no início, mas usou gerúndio, producing, errado. Letra C, começou com report, foi bom. Só que usou futuro, teacher, não tem futuro, errado. Letra D, usou report, mas colocou were. E relatório é singular, teria que ser was, errado. Letra E, very good. Report, começou com o sujeito correto, verbo to be no singular was, alternativa correta. Perfect. Então, se a Cruz Vermelha produziu um relatório foi produzido. E aqui seria letra E. A frase sublinhada mostra que, se a Cruz Vermelha produziu, um relatório foi produzido. Percebam como a gente falou. No concurso, eles não vão colocar a voz ativa transformada em passiva é. Eu coloquei aqui para vocês verem, porque eu estou dando aula disso. Mas o enunciado viria assim, ó. The underlined sentence in the second paragraph indicates that. Indica que. Implies, implica que. Shows, mostra que. Só vai falar a frase sublinhada, mostra uma ideia. A ideia, se alguém produziu algo, algo foi produzido. Entenderam? Got it? Very good. Teacher, então eu vou ter que pensar no primeiro verbo, isso, que é o verbo principal. Então, ó, X faz Y. Se for X fez Y, X fará Y. X está fazendo Y. Teacher, X faz, X trabalha, works. Então, algo é trabalhado. X fez, ele cantou uma música. Então, uma música foi cantada. X fará, ele cantará. Então, algo será cantado. X está fazendo, está preparando um bolo. Então, um bolo está sendo preparado. E assim por diante. É só memorizar essa tabela que a teacher colocou aqui, que vai ficar disponível para vocês, e lembrar de analisar, assim como a teacher fez nesse exercício aqui para vocês, que eu coloquei de ilustração, olhar o verbo, olhar como que está o tempo verbal do início, para poder você saber qual é o particípio, e colocar o auxiliar, ok? Very good. Deixo meu muito obrigada, espero que voz passiva tenha ficado ok. E vamos para mais aulas, mais blocos e mais conhecimento. Vejo vocês. See you!